colocando a casa em ordem. E nós utilizamos como divisa, ou como um ponto de partida, segundo o livro de Reis, capítulo 20, verso 1, que diz: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Nós focamos na mensagem do profeta que está alertando Ezequias a colocar em ordem a sua casa, a colocar em ordem a sua família, a alinhar a sua casa com os conceitos, com os valores estabelecidos pelo Senhor. E essa também é uma palavra direcionada para nós que vivemos e somos desafiados a viver em família. Esse tema nos desafia a colocarmos em ordem o nosso casamento, a nossa família, a nossa casa, os nossos valores, os nossos filhos. Nós vimos e temos falado, e sabemos isso ao longo das Escrituras, que Deus é o Criador, Deus é o iniciador da instituição da família. Mas a partir da queda do homem, com o pecado, com a desobediência de Adão e Eva, nós percebemos o desvio do ideal de Deus para essa instituição, casamento, família. Mas pela sua graça, pelo seu amor, Deus envia o resgatador. Em Jesus, a minha e a sua vida, a minha e a sua família podem ser restauradas. Em Jesus, o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Em Jesus, famílias problemáticas também encontram esperança e restauração. E nós estamos então ao longo desse mês em uma jornada que nos leva a voltarmos os nossos pensamentos, as nossas vidas, os nossos olhares, as nossas famílias. Mas não nos limitarmos a olharmos para as nossas famílias, mas para Deus. O que Deus diz sobre família. E para isso nós precisamos voltar para a palavra de Deus, onde vemos que Deus estabeleceu a família e nos ensina os fundamentos de como viver família. E quais são os valores de Deus para a família. E no primeiro domingo do mês, nós falamos sobre homens de verdade, masculinidade cristã. O que é ser um homem? E nós meditamos sobre isso. No segundo domingo, Dia das Mães, nós refletimos sobre feminilidade cristã, o que é ser mulher. E a semana passada nós recebemos o pastor Rafael, que nos abençoou com uma palavra sobre filhos que honram aos seus pais. E se você perdeu algumas dessas mensagens, elas estão todas disponíveis no canal da igreja, e ao longo aí do tempo vai ser disponibilizada uma playlist para você entrar nessa série lá no nosso canal. E hoje, com a graça de Deus, nós encerraremos essa série de mensagem, refletindo com os irmãos, através do tema Não Negligencie a Sua Família. Eu convido você a abrir, acessar ou acompanhar a leitura em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 17. 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 17. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós já leremos o texto, mas algo que nós, como alunos, seminaristas, nós aprendemos no seminário, nós temos, quando nós estudamos no seminário, nós temos uma disciplina chamada homilética. Homilética é uma matéria que estuda sobre pregação, ou seja, desde a construção de um sermão até a exposição desse sermão. Eu estudei, também já tive a oportunidade de lecionar essa disciplina, e existem algumas regras, existem algumas dicas para elaborar, por exemplo, um tema de um sermão.
E uma das dicas e uma das regras que nós aprendemos, que quando nós fazemos um título, um tema para o sermão, é evitar dar uma ênfase negativa no tema. É ter um tema que não tenha não uma afirmação, porque senão seria uma negação, mas não seja um tema negativo. Por exemplo, com a proposta que eu trago hoje, não negligencie a sua família. Talvez o mais correto fosse priorize a sua família. Cuide da sua família. Invista em sua família. Gaste tempo com a sua família. Ame a sua família. E outros títulos aqui que seriam possíveis. Mas mesmo assumindo que eu não estou considerando aquilo que poderia ser uma melhor prática para elaborar o título de um sermão, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a importância de não negligenciar a família. E eu explico o porquê. Se você olhar no dicionário, a palavra negligência, ela significa falta de cuidado. Significa falta de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, desleixo, descuido. Ausência de motivação, ausência de disposição, de interesse, de vigor. Talvez um termo mais jurídico, falta não intencional da pessoa que se omitiu no cumprimento de um ato que lhe foi atribuído. Uma pessoa que se omite num dever que ela tem, vamos dizer assim. Então, ser negligente significa não cuidar. Ser negligente significa não zelar, não dar atenção. E quantas famílias estão tendo problemas e deixando de experimentar coisas boas no seu casamento, na sua casa, devido à negligência no relacionamento? Por isso o tema, não negligencie a sua família. É difícil ter um casamento ou um relacionamento feliz se ambas as partes ou uma delas for negligente. O que esperar de um relacionamento onde um não valoriza o outro, onde não se comemora ou não se dá atenção para algumas datas especiais, por exemplo, não tem romantismo, não tem dedicação de tempo, não tem, no mínimo, uma vez por semana, uma refeição juntos ali, todos sentados em volta da mesa. São alguns exemplos de negligência do nosso tempo. Para ter um casamento feliz, uma família feliz, bem ajustada, uma casa em ordem, relacionamento pais e filhos em harmonia, é preciso investir, é preciso cuidar, é preciso zelar, é preciso dar atenção, é preciso ter interesse. 2 Samuel 12, a partir do eu inverti tudo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Era isso. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens
era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra já introduzida aqui, palavra lida, palavra que será exposta agora, Pai. Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ou continue falando aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da tua graça sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele descreve um trecho, eu não li o texto completo, da maldade, a conduta, a forma de viver dos filhos de Eli. A desobediência de dois jovens chamados Ofni e Finéias. A desobediência deles em relação à palavra de Deus. E ao longo da mensagem nós vamos perceber a negligência de Eli em relação aos seus filhos. Primeiro, nós precisamos entender brevemente duas coisas. Qual é o contexto do livro de Samuel e quem era Eli? São duas coisas que a gente precisa ter como pano de fundo para a gente entender essa história. Em relação ao contexto, nós precisamos nos lembrar da história bíblica que depois que Israel foi resgatado da escravidão do Egito, eles fizeram um pacto com Deus. Um pacto que ocorreu ali no Monte Sinai, e finalmente eles chegaram, a Bíblia nos conta essa história, e eles chegaram à terra prometida, e ali Israel deveria ser fiel a Deus, obedecer aos mandamentos da aliança com Deus. Os juízes, ou o período dos juízes, nos mostram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral, um período que mostrou a necessidade de Israel por líderes fiéis e sábios que Deus levantava, mas Israel estava numa vida de imoralidade. E o livro de Samuel, que é esse livro que vem em seguida, ou ao livro de Juízes, ou ao livro de Ruth, mas que está dentro desse contexto inicialmente do período dos Juízes, mostra para nós, ou vem com a intenção de nos dar, ou de trazer uma resposta para a necessidade daquele povo. E a história do livro de Samuel, se você já leu esse livro, ou se você vai ler esse livro, você vai perceber que ela se concentra em três personagens principais. O profeta Samuel, de onde o livro recebe aqui o nome, depois o rei Saul, depois disso o rei Davi, e todos esses três, eles participam de um processo da transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes, para um grupo, uma nação que vai se tornar um reino unificado, que vai ser governado por Davi lá em Jerusalém. E Eli, estabelecendo o contexto, nós precisamos entender quem era Eli. Ele foi um juiz, ele foi um sumo sacerdote israelita. E um juiz, sumo sacerdote, um sacerdote, dentro do contexto onde nasce o profeta Samuel. Foi com Eli que Samuel viveu durante a sua infância. E a primeira menção a Eli ocorre quando Ana, ainda sem filhos, um pouco antes do texto que nós lemos aqui, Ana, ainda sem filhos, desabafa diante dele a sua infelicidade sobre a sua condição de ser estéril. E mais tarde, nós vamos ver que a sua oração, ou as suas orações por um filho, elas foram respondidas com o nascimento de Samuel. E Ana, cumprindo o que havia prometido, ela leva Samuel ao tabernáculo e o dedica a Deus. E ali Samuel, aquele garotinho, futuro profeta, ele vai viver com esse sumo sacerdote chamado Eli.
É interessante que ao lermos a história de Eli, nós vamos perceber que ele era um homem profundamente piedoso. O seu serviço a Deus era feito com honra. E ele assume então essa função de ser sacerdote. Agora a gente precisa ter em mente, aqui eu não vou entrar no assunto como um todo, porque ele é amplo, mas a gente precisa ter uma grande questão quando a gente fala desse serviço de sacerdote em mente. Porque ele foi instituído por Deus, ainda durante a peregrinação dos israelitas no deserto. Deus escolhe Arão e sua família para essa função. E se você conhece a história bíblica, você vai lembrar que Arão tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E eles foram consagrados ao sacerdócio juntamente ali com Arão, mas os 2 primeiros, eles oferecem um fogo estranho diante do Senhor e eles morrem queimados pelo fogo que saiu do altar do tabernáculo. Levítico capítulo 10, versos 1 e 2. E restam então agora 2 filhos. Arão tem 4, 2 morreram, restam 2. E desses 2 que restam, é onde surge toda a linhagem sacerdotal israelita, sendo sempre um deles o sumo sacerdote. E Eli e seus filhos, eles eram descendentes de Itamar, um dos filhos de Arão, que sobreviveu então a esse contexto em que eles são ali queimados por oferecer fogo estranho ao Senhor. Agora, o que é interessante para nós aqui? Que embora um homem íntegro, piedoso e dedicado ao serviço do Senhor, o texto bíblico vai nos dizer que Eli era um pai negligente. Eli era um pai que não tinha controle sobre os seus filhos. Eli, nós poderíamos dizer que ele havia negligenciado a sua família no que se refere ao tratamento com os filhos. A família dele estava desintegrada, fragmentada, dividida. Não muito diferente das famílias da sociedade em que vivemos. Famílias bagunçadas, onde as casas não estão em ordem, estão em desordem, por diversos motivos. Talvez porque não entendem o papel do homem, do pai, o papel da mulher, da mãe, os filhos que não honram seus pais, como nós já falamos ao longo desses domingos, as disfunções sexuais, o adultério, as crises emocionais, as crises financeiras, as brigas e algumas até podendo chegar a agressões verbais e físicas. E alguns carregam daquele lugar que deveria ser o local de segurança, um porto seguro, de cuidado. Eles carregam as marcas da rejeição, da agressão, da violência, do desrespeito. E tantas outras coisas que deixam nessa criança ou nessa pessoa que convive nesse lar as marcas e as feridas, sejam elas físicas ou emocionais. As famílias também podem estar bagunçadas, por exemplo, pela falta de vida espiritual, a falta de comunicação, a falta de romantismo, a insubordinação dos filhos, os pais ausentes e muitas coisas que de fato estão fora de ordem. É fato que não existe nenhuma família perfeita. As nossas famílias são marcadas por imperfeições. As nossas famílias são marcadas por esse mundo de pecado, porque elas são compostas de pessoas imperfeitas e pecadoras que estão morando debaixo do mesmo teto. A grande questão para nós
É como nós lidamos com as diferenças no nosso lar. É como nós lidamos com os desentendimentos, com os conflitos, com a agenda da nossa casa. É quando como nós lidamos, como nós vimos o pastor Rafael falando na semana passada, quando um filho já grande mora na sua casa, mas já assume as suas próprias decisões, em submissão a você, dono da casa. E aí as coisas começam que parece que sair do lugar. Porque quando nós olhamos, e às vezes eu dou alguma direção para a Lívia, com 2 anos de idade, e ela fala claramente para mim, não. Ela olha para mim e fala, não. Filha, não joga. Ela vai lá e joga. Filha, para de fazer isso. Não. Porque ela é uma criança, um bebê que está em formação e está entendendo os limites. Agora eu já tenho uma outra filha de 9 anos, que um não para ela já é um pouco diferente. E ela precisa entender os limites que vão sendo estabelecidos, mas mesmo assim está debaixo do nosso governo, da nossa casa, e a gente continua falando não em alguns momentos. Inclusive, um tempo atrás ela vibrou quando eu dei uma bronca na Lívia. Ela falou, nossa, você briga com ela também, pai? Aquela ideia de que só eu. Por quê? Porque a gente começa a estabelecer limites. Agora as minhas filhas vão crescer. As filhas ou os filhos dos irmãos já cresceram, outros estão crescendo. E como a gente começa a estabelecer um limite dentro de casa, quando o não já não é mais aquilo que o filho gostaria de ouvir, o não já começa a ser uma chatice do pai, uma caretice do pai, um saudosismo do pai da época dele, e você precisa começar a soltar as cordas e deixar ele viver na vida, mas estabelecendo limites com aquilo que você colocou ainda quando ele era criança. Quando isso começa a acontecer, parece que as coisas, se a gente não tem uma família muito bem alicerçada, se a nossa vida com Deus não é muito bem estabelecida, se os alicerces que nós colocamos na criança não foi muito bem edificado, as coisas saem do controle. Porque eu gosto de pensar, já falei isso aqui, que é no contexto da nossa família, é quem nós somos de verdade. É ali que o nosso caráter é visível. É ali onde nós não conseguimos maquiar as nossas imperfeições, as nossas falhas, o nosso temperamento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso nervosismo. E muitas vezes é ali, naquele ambiente, onde estão as pessoas que nós mais amamos, filhos, esposas e maridos, que nós sofremos com o convívio, com as nossas fragilidades. Quem aqui nunca explodiu e depois teve que pedir desculpa porque estava muito nervoso por aquilo? Eli e a família de Eli, eles viveram em um dos piores momentos da vida de Israel. Eles viveram em períodos de trevas, em um período de caos espiritual. E um fato interessante é que quando nós lemos, e eu não quero fazer afirmações sobre isso, porque o texto não nos dá margem para isso, mas um fato muito interessante que me chama a atenção é que, diferente de Samuel, que tem o seu pai e a sua mãe mencionado no texto, que o texto também vai sobressair Samuel aqui, nós não sabemos o nome da esposa de Eli. Nós não sabemos quem era a mãe de Finéias e Ofni. Mas eles tiravam a carne dos animais para sacrifício antes de serem dedicados a Deus, como corrompendo aquilo que Deus havia estabelecido. E a gente olha e fala, tranquilo. Será que tranquilo? Além disso, eles se deitavam com as mulheres que serviam na tenda da congregação. Segundo 1 Samuel 2:22, olha o que diz.
Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. E Deus, então, olhando, e nós vamos ver mais alguns versículos aqui, Deus olhando os seus filhos. Queridos, Eli falhou na educação dos filhos. Eli negligenciou a sua família. Talvez poderíamos supor algumas coisas aqui por causa do encargo pesado de ter que atuar como juiz daquele povo. Talvez não foi capaz de dar a eles a devida formação, nem foi capaz de impor limites a eles. Mas o fato é que os filhos de Eli, eles eram ímpios. Eles não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2,12, nós lemos: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Mas é interessante que mesmo eles sendo ímpio, não se importando com o Senhor, eles serviam junto com o seu pai no templo do Senhor. Na tenda, no serviço, na tenda do tabernáculo. E o pecado desses jovens, nós lemos no verso 17, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Os filhos dele, os filhos de Eli, eles desprezavam a Deus. Eles tinham uma função, eles eram sacerdote, mas eles não tinham o temor do Senhor, eles não tinham conhecimento de Deus, eles usavam os privilégios do seu ofício de forma errada, para o seu ganho próprio. Eles pecavam de forma sexual no tabernáculo, e eles faziam o povo de Deus transgredir, verso 24. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo. Ou seja, o povo está sabendo do que está acontecendo ali. Agora uma coisa, queridos, para a gente começar a funilar o assunto aqui, é que quando nós olhamos as Escrituras, ela não oculta de nós exemplos de pais falhos, de famílias que tiveram problemas, que foram exemplos negativos. E por isso eu estou abrindo mão da regra da homilética que eu expliquei, e usando um termo negativo: não negligencie a sua família, porque a Bíblia não nos oculta exemplos de família que tiveram problemas. Tiveram problemas de relacionamentos familiares, pais e filhos. Lembram da família de Jacó? Familhinha tranquilo, né? Já começou antes, Jacó e seu irmão. Depois, com a família de Jacó, então, os caras só enganaram o pai, achando, e o pai ficou quase a vida inteira, e com a graça de Deus teve um tempo ali no final, achando que um dos seus filhos, o filho querido, e aí já é um problema, porque era o filho querido, estava morto. José. Vocês lembram da história? Então, se você acha que a sua casa tem coisa fora do lugar, estuda um pouquinho a casa de Jacó. Como começa toda aquela história? Aí você vai falar: Deus, obrigado, porque aqui está bagunçado, mas não está nesse ponto ainda, estamos bem. Agora, se a gente ficar só no livro de Samuel que nós estamos lendo aqui, nós veremos exemplos de 3 pais que falharam na disciplina dos seus filhos, e que sofreram por conta disso a consequência das suas famílias. Eli, nós vamos ver aqui no texto que os filhos deles morreram, perderam o privilégio de sacerdócio dentro de algumas gerações. Agora olha o filho de Samuel, ou os filhos de Samuel. 1 Samuel, vai comigo lá para o capítulo 8 de 1 Samuel. Aqui eu já avancei a história, só para a gente ilustrar aqui. 1 Samuel capítulo 8, quando o povo pede um rei, ele diz assim: quando envelheceu Samuel,
nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Isso aqui tem uma extensão muito maior, obviamente, mas o que eu quero ilustrar aqui é que Samuel foi o último juiz de Israel e o povo rejeitou os filhos dele por causa do mau testemunho dos seus filhos. Davi, você conhece a história, 2 Samuel, capítulo 13, 14, se eu não me engano, descreve os problemas que Davi teve com seus filhos Aminon e Absalão, e a sua falha de exercer disciplina paterna ali com seus filhos. Só em Samuel, estou dando exemplo de 3 que falharam na condução da sua casa. Eli sabia do que seus filhos faziam. Olha o verso 22 novamente. Eli, já bem idoso, ficou sabendo, e essa ideia de ficou sabendo parece então, chegou a informação agora, mas a gente vai ver que não é bem assim. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam, como nós já lemos, com as mulheres que serviam junto à entrada do templo. Capítulo 3, verso 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Eli estava sendo negligente na repreensão dos seus filhos, ou porque ainda, olha o verso 2, o verso 29 do capítulo 2. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao meu povo? Talvez porque ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. E Eli foi advertido por um profeta, e também foi advertido por Samuel. Capítulo 3, versos 11 a 14 e o verso 17. Olha o que diz isto. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos lhe fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Verso 17. Samuel vai conversar com Eli, e ele pergunta: o que Deus diz para você? Aí Samuel chega, Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que parecer melhor. Eli errou, porque ele não tirou os seus filhos do serviço sacerdotal. Ele recusou-se em fazê-lo, talvez por medo de perder sua própria posição, ou a permanência da sua dinastia ali naquela função, e ele perdeu ambas. Jaime Kemp, ele diz assim: apesar de ser sacerdote de Deus, uma figura influente e destacada na sociedade israelita, Eli não entendeu que na avaliação divina um homem não prova a sua liderança conforme a posição que ocupa,
ou a capacidade e habilidade que demonstra ter. Deus está atento e valoriza o seu desempenho como marido e como pai, fecha aspas. Eu penso, lendo o texto, estudando um pouco, que a prioridade de Eli foi o seu trabalho. A prioridade de Eli foi a agenda da igreja da sua época. E vendo o caminho que seus filhos estavam trilhando, ele não se preocupou em atender às necessidades ou às necessidades dos seus filhos. Ele não os castigou como deveria, ele foi omisso. E a omissão dele foi trágica. Ofni e Finéias morreram em uma batalha. E não só morreram na batalha, eu convido você depois a ler essa história, mas eles cometeram um pecado. Eles retiraram a arca da aliança do tabernáculo e a levaram para o campo da batalha. Fizeram dela como uma espécie de amuleto da sorte. Deus está aqui no nosso meio, então nós vamos ganhar a batalha. E Eli, aos 98 anos de idade, velho, quase cego, caiu para trás e quebrou o pescoço. E morreu diante da notícia do que tinha acontecido. Aí você fala, viveu bem, né? 98 anos, mas de que forma? Mas não só isso. A mulher de Finéias morreu ao receber a notícia de que o seu sogro, que o seu marido e a família ali tinha morrido. E a ponto do menino que nasce, ela coloca um nome interessante. Ela coloca o nome de Icabode. Dizendo assim, a glória de Israel se foi, porque a arca não está mais ali. Icabode significa, foi banida a glória de Israel. Não há mais glória, dissipou-se a glória de Israel. O povo de Israel foi impactado. Os israelitas foram derrotados pelos filisteus. E esses tomaram deles a arca da aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo. A história continua, eles vão recuperar a arca, mas aqui é a consequência de um pai, de uma família negligente. Como pais, e aqui incluo pai e mãe, nós manifestamos amor, reverência, temor e honra a Deus, governando a nossa casa e conduzindo os nossos filhos, quando ainda estão debaixo dos nossos cuidados, como nós vimos a semana passada. Então nós precisamos, como pais, cuidar, pastorear o coração dos nossos filhos. A história de Eli nos mostra que nós não devemos negligenciar o relacionamento familiar, e o papel de um pai e de uma mãe na vida de uma criança é cuidar do coração dos seus filhos. Pastorear o coração deles, ensinando que eles foram criados por Deus e para Deus. Tem um autor chamado Ted Tripp, no seu livro Pastoreando o Coração de Crianças, ele afirma assim, abro aspas, ser pai ou mãe é pastorear o coração dos nossos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus, fecha aspas. É dever nossos, de pais, ensinar que os nossos filhos precisam compreender que eles são pecadores, que eles pecam, porque pecam, e experimentar uma mudança interior. Eles devem aprender de nós quem é Deus, a mensagem do Evangelho, como essa mensagem reflete e transforma o nosso comportamento, o nosso coração, como que o nosso pecado ofende a Deus. Eles precisam aprender a amar Deus, a confiar mais em Deus, e é tarefa nossa, como pais, ensinar isso para os nossos filhos. É nossa tarefa. É minha tarefa, é sua tarefa. Nós precisamos estar presentes,
Nós precisamos participar da vida dos nossos filhos. Nós precisamos ter tempo de qualidade. Nós precisamos conduzir eles para um relacionamento com Deus. Nós precisamos corrigir quando necessário. Nós precisamos ser um exemplo de quem eles podem confiar, podem imitar. Agora, o problema da época em que nós vivemos, e isso nos inclui, é que nós enchemos a agenda dos nossos filhos. Nós investimos em muitas coisas, em cursos, pagamos colégios, pagamos um bom curso, uma boa faculdade, para que eles tenham uma boa carreira. Aqueles que podem dão um carro. Nós investimos no desenvolvimento deles, e isso é válido, os pais precisam investir. Mas o problema é que muitas vezes, nós terceirizamos e nós negligenciamos aquilo que é a nossa responsabilidade, de ensiná-los a amar a Deus e a viverem nesse mundo, amando e se desenvolvendo para que Deus seja glorificado através da vida deles, no meio de uma sociedade que abandonou completamente a Deus. É nosso dever. É nosso dever. Se você é um filho jovem, que mora na casa dos seus pais, honre os seus pais. Cuidado com a rebelião do seu coração, em romper com aquilo que os seus pais têm te ensinado, e estabelecer, a partir de então, um modo de vida que você vive de uma forma que não agrade a Deus. Agora, se você é um pai ou uma mãe, cuidado com o mundo materialista em que nós vivemos. E ensinar os seus filhos que o mais importante, eu pensei em dar esse exemplo, mas vou pôr porque vai sair logo logo um aqui, mas é passear no shopping. Ensinar que o mais importante é ele passar a tarde no cinema com os amigos de domingo, ter o lazer, gastar. E com isso você precisa cada vez mais ganhar dinheiro para bancar o luxo dele, do lazer, do gastar dele. E você cada vez tem menos tempo de estar com ele. Você paga o Uber para ele ir para o shopping. Você leva ele até a porta do shopping. Você satisfaz os gostos dele. E você precisa cada vez trabalhar mais, porque vai ficando caro. Porque a criança gosta da Barbie, e a Barbie já não é tão baratinha, né? Aí você ainda consegue dar uma mais ou menos ali, dar a Barbie que não tem muita coisa, porque a Barbie que tem bastante coisa é complicado. Mas tem só a bonequinha, você dá a bonequinha que é mais barato, e aí depois não é mais só a Barbie, é outras coisas, até que chega um momento que quer um celular, mas não quer o celular qualquer um, é um iPhone. E aí você precisa dar o iPhone para o seu filho, porque você ensinou a ele que você sempre vai dar o que ele precisa. E para dar um iPhone, não é nada contra a marca, tá? Mas para dar um iPhone para ele, você precisa cada vez trabalhar mais, ter mais tempo com ele, se desenvolver mais profissionalmente para poder bancar os gostos dele. Mas você não tem coragem de ir na padaria mais simples que existe perto da sua casa e tomar um café da manhã com seu filho, ou com a sua filha. Você gasta e investe o seu tempo em tudo isso, mas você não tem coragem de sentar 5 minutos e jogar um jogo do celular dos sonhos dele, porque você não tem tempo. Mas cuidado também, pais, com a omissão. Porque, repito, quem tem responsabilidade de evangelizar e pastorear o coração do seu filho, se você é um crente, é você. Ou são vocês. Deus não deu para a igreja essa função. Deus não deu para a escola, para os professores essa função, para a escola dominical. E nem tampouco aos pastores a tarefa
de cuidar 100% do coração dos nossos filhos, é uma tarefa que Deus deu aos pais. A igreja, a liderança da igreja, os pastores são parceiros nesse processo, mas a tarefa é sua, pai. Você não terceiriza isso como você faz lá fora, achando que a igreja vai fazer, porque a tarefa é sua. A gente precisa se estruturar mais como parceria, porque a tarefa é sua. Que Deus nos ajude a termos famílias piedosas. Que a nossa maior alegria seja ver os nossos filhos andando no caminho da verdade. Agora eu falei de filhos, eu falei de pais, mas a pergunta é, marido e mulher, como está o relacionamento de vocês? Vocês têm investido na relação? Ou talvez ainda você é alguém que está com a casa ou com a vida bagunçada, porque você carrega marcas de um casamento que se desfez, seja por uma infidelidade, seja por um abandono, e você segue sozinho, ferido pelo caminho, mas Deus conhece o seu coração e sabe a luta que tem sido para você criar esse filho ou essa filha sozinho, mas em Cristo há esperança, em Cristo há restauração, em Cristo há um novo vigor, uma nova forma de ver a vida. Eu quero caminhar para a conclusão te perguntando, como está a sua casa? Tem alguma coisa fora do lugar? Não como a ilustração que eu abri essa série. O meu exemplo pessoal, as duas caixas da mudança, a bagunça da garagem, porque as duas caixas ainda estão ali, e a garagem ainda está bagunçada. O mês passou, e eu não coloquei nada no lugar. Que a minha esposa me perdoe. Mas e as prateleiras do seu coração? E as coisas do seu coração, como estão as coisas aí dentro de você, e que tem refletido lá na sua casa? Você tem cuidado da sua família ou você tem negligenciado a sua família? Existem algumas famílias, alguns lares, alguns casais que estão desestruturados e vivendo fora dos princípios e valores da palavra de Deus, e precisam ouvir a palavra de Deus para viver a vida cristã a partir da sua casa. Você tem separado um tempo a cada dia para buscar a Deus, individualmente, com a sua família? Ou você está esperando o próximo evento da agenda da igreja para você ter um tempo com a sua família na igreja? E quando eu digo isso, queridos, eu não estou tirando a responsabilidade da igreja de promover e de viver essas coisas, que isso faz parte. Eu estou querendo cobrar de você, à luz da palavra de Deus, a sua responsabilidade. Porque não é responsabilidade da igreja promover café da manhã todos os domingos para que você tome café da manhã com seu filho. Não é responsabilidade da igreja fazer almoços e jantares sequencialmente para que você tenha um tempo para comer com seu filho. É a sua responsabilidade de separar um tempo lá na sua casa e falar, essa refeição tem que ser em família. Desliga a televisão, deixa o celular aqui e vamos comer junto. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Porque a gente chega, e muitos chegam a Cristo, ao Evangelho, sofridos e marcados com uma vida de pecado, e trazem na sua história, na sua bagagem de vida, lares desestruturados, com princípios e valores que estão fora do que a palavra de Deus nos ensina. Mas a gente precisa permitir, com a graça de Deus, que a palavra de Deus, o Espírito Santo operando em nossos corações, coloque em ordem a nossa casa. Não é porque foi assim lá no passado que vai continuar sendo assim.
Estabelece um limite, conversa. Não é porque você foi criado assim que você precisa replicar os mesmos erros que os seus pais fizeram em você, ou com você. E hoje eu prometo que eu não vou usar nenhum exemplo da minha mãe e do meu pai, porque eles estão ali. Mas a gente não pode replicar o tempo todo aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos construir a nossa casa à luz da palavra de Deus. Porque você traz a bagagem da sua casa, mas você casou com alguém que traz a bagagem da casa dele também, ou dela. E aí junta, vem as duas bagagens, mas e agora? Como que a gente coloca essas coisas no lugar? E aí é a crise do começo do casamento, mas tem gente que já está com 15, 20, 30, 40, 50 anos e a caixa está lá fora do lugar. Porque não abre mão de algumas coisas. E quando a palavra de Deus chega, quando o Evangelho chega, quando Cristo Jesus chega na nossa casa, precisa haver mudanças, precisa haver transformações. Nesse texto, e eu vou concluir, que nós meditamos nessa noite, há um grande contraste. Porque em meio à escuridão, em meio ao juízo de Deus, nós aprendemos sobre a graça de Deus. Enquanto os filhos de Eli, eles caíam cada vez mais na iniquidade, o texto vai dizer que o menino Samuel cresce em favor e graça diante de Deus. E ministra na presença de Deus. 1 Samuel 2:26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel é a resposta de oração de uma mulher quebrantada diante de Deus. E no meio das atitudes do filho de Eli, desse contexto, da vida de Eli, que em relação à sua casa, Samuel nos ensina. E o próprio Eli nos ensina, e ensina Samuel, nos ensina a ouvirmos a voz de Deus. E Samuel, diante daquela bagunça, ele nos ensina que o Senhor pode falar, pois o seu servo está ouvindo. 1 Samuel 3, verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como na outra vez. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Verso 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. No meio do juízo, a graça de Deus. Mas Samuel também falhou como pai, nós lemos. E a Bíblia descreve para nós a história daquele que é maior que Eli, é maior que Samuel. Aquele que crescendo em graça, sabedoria, estatura diante do Deus e dos homens, a graça de Deus estava se manifestando salvadora e redentora por meio de Cristo Jesus. Em Jesus, Deus nos salva. Em Jesus, Deus nos transforma. E a Bíblia afirma que todos nós, em estado natural, somos pecadores, mortos em nossos pecados, destinados à destruição. Estamos mortos porque nós não temos comunhão com Deus, não somos capazes de restaurar essa ligação com Deus. Mas Deus providenciou um meio. E esse meio que restaura a nossa comunhão com Deus, paga a nossa dívida, é a oferta sacrificial de Cristo Jesus. Só há um meio, só há uma forma da nossa família experimentar graça e transformação. É tendo Cristo Jesus como Senhor da sua casa. Em Jesus, a minha e a sua vida, a minha e a sua família podem ser restauradas.
Em Jesus, o plano de Deus, o ideal de Deus para a família, volta a ser conforme o plano original. E talvez o que nós precisamos nessa noite, talvez a forma que nós precisamos encerrar esse mês da família, é colocando as nossas vidas, as nossas famílias aos pés da cruz de Cristo. Porque lá é lugar de transformação. Lá é onde nós deixamos a nossa vida, as nossas manias, aquilo que nós herdamos e nós recebemos de Cristo. É lá onde nós deixamos as nossas fraquezas e recebemos forças. É lá onde nós deixamos a nossa falta de esperança e saímos com esperança. É lá onde os nossos pecados são transformados. É lá onde nós nos lançamos e nós experimentamos de Deus. É lá onde a sua vida pode ser restaurada. A sua família é restaurada. E repito, o ideal de Deus volta a ser conforme o plano original. O que está fora do lugar lá na sua casa, querido? Nós vamos cantar que a nossa família é um presente do Senhor. Que nós precisamos aprender a tratar dela com carinho e amor. Mas isso só é possível se na nossa casa tiver um Senhor. Só é possível ser um homem de Deus se na nossa casa tiver um Senhor, um modelo, Cristo Jesus. Só é possível ser uma mulher de Deus se na nossa casa tiver Cristo Jesus. Só é possível acabar com as brigas, com essa competição, se o centro da nossa casa for Cristo Jesus. Não é você, não é eu, somos nós. Cristo Jesus que nos uniu. Não é o meu e o seu dinheiro, é o nosso. Não é o seu filho, vai lá cuidar do seu filho, é o nosso filho. Não é vai lá cuidar dos problemas da sua filha, é a nossa filha. É a nossa responsabilidade, queridos. E se você é um pai que um dia se separou e tem uma sentença judicial de como cuidar do seu filho, não é a cada 15 dias que você cuida do seu filho. É sendo um pai presente todos os dias, mesmo só podendo estar com ele a cada 15 dias. Porque se Cristo Jesus é Senhor da sua vida, Ele tem que ser Senhor de todas as coisas da sua vida. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos